Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muito prazer, que estamos aqui para dar continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estudaremos no próximo domingo a lição de número 7, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Na semana passada, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, estas duas lições, a lição 6 e lição 7, se complementam. São lições importantes para entendermos o papel do homem e da mulher no casamento, no relacionamento, e também a sua importância em relação a Deus e à sociedade. Isso é importante dizer porque a nossa lição precisa ser pautada na palavra de Deus e também considerando o tempo que nós vivemos. Hoje, vivemos um tempo em que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E como conciliar o trabalho executado em uma empresa e o trabalho que deve ser feito também dentro do lar? Então, nós vivemos um tempo em que há essa necessidade. E cada vez mais na política, nas empresas, as mulheres vão ocupando espaço. Algumas chegam a sustentar as suas famílias. Enfim, vivemos em um tempo bem diferente do tempo no qual foram escritos os livros sagrados, daquelas que foram as sociedades nas quais foram escritos os livros sagrados. Então é preciso ter muito cuidado para não interpretarmos textos bíblicos com um teor machista. É preciso ter muito cuidado para não utilizar a Bíblia, a palavra de Deus, para imprimir à mulher um papel subserviente sem considerar passagens maravilhosas como a que veremos hoje da mulher virtuosa, que é o padrão de feminilidade bíblica. É o que aprenderemos no último tópico desta lição. Portanto, eu convido você para ter em suas mãos a revista da Escola Dominical, para ter sempre uma canetinha na mão, porque você vai precisar anotar algumas coisas que falaremos e assim vamos prosseguir. Antes, queremos agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, a você que tem compartilhado nossas aulas, muito obrigado. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição no nosso canal. Nosso canal é simples, nós temos uma aula muito clara, muito objetiva e assim temos alcançado pessoas no Brasil e até fora do Brasil. É uma alegria para nós poder ajudar, subsidiar os professores para que possam lecionar a aula da Escola Bíblica Dominical com maior convicção, com a ajuda que nós prestamos aqui. Então, compartilhe e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. Dito isto, nós precisamos agora falar com Deus rapidamente, pedindo para que Ele nos abençoe durante esta exposição. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, mais uma vez, estar diante, ó Deus, dos teus filhos através deste canal para transmitir esta lição. Que o teu Espírito nos ajude e que em todo momento possa fluir o teu conhecimento, o conhecimento da tua palavra para os nossos corações. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, já estudamos a lição 1 que tratou sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Já estudamos a lição 2, que falou sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Já estudamos a lição 3, que falou sobre o perigo do ensino progressista. A lição 4, que tratou sobre quando a criatura vale mais que o Criador. A lição 5, que foi a dessacralização da vida no ventre materno. A lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. E agora falaremos sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, para prosseguir, nós precisamos começar lendo o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro dos Provérbios. Provérbio capítulo 31, versículo 30, o versículo que diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Repetindo, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Por este versículo nós entendemos que o grande adorno da mulher é o temor do Senhor, é estar submissa aos ditames da palavra de Deus, é crer que Deus preparou o melhor para ela, apesar de todo o movimento feminista, que é um movimento, na verdade, de revolta contra alguns papéis que a mulher precisa desempenhar, como a maternidade e o cuidado do lar e da família. É momento de repensarmos os pensamentos que estão dominando a sociedade hoje, pensamentos feministas que querem levar a mulher a uma revolta contra aquilo que Deus preparou para ela, por exemplo, a maternidade. E assim como vimos aqui em lição anterior, nós vemos a dessacralização da vida no ventre materno, somando-se a essa tendência de feminismo, levam as mulheres o quê? A defenderem o aborto, de acharem que são donas dos seus próprios corpos e elas devem ditar as regras para a sua vida em sociedade. Isso não pode ser abordado por nenhuma igreja, a igreja não pode interferir nisso. É isso que vemos na sociedade hoje. Um movimento feminista que vai de encontro, confrontando os ensinamentos bíblicos sobre o papel da mulher na sociedade, na família e em relação ao mundo, é claro. Então, é preciso ver já nesse versículo o seguinte: a mulher que teme ao Senhor, a mulher temente, obediente ao Senhor e aos ditames da sua palavra, essa sim será louvada. E nós veremos neste capítulo 31 de Provérbios, que esta mulher tem belíssimas qualidades que não a colocam como inferior ao homem, pelo contrário, coloca-a como uma verdadeira ajudadora. E este foi o plano de Deus desde quando formou a mulher e entregou ao primeiro homem, Adão. Vamos, portanto, à verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Repetindo, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31, o texto que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Amém. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade
a partir do ativismo feminista e da suposta, entre aspas, liberdade sexual. E por último, focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo da feminilidade bíblica equilibrada. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Veja, meus amados irmãos, que o relato bíblico fala de uma mulher que sabe administrar, que sabe negociar, uma mulher que sabe trabalhar e trabalha bem, que tem na sua casa roupa suficiente para encarar o inverno, uma mulher previdente, uma mulher que trabalha e que cuida do lar com alegria, e ela é louvada. Os anciãos da cidade também reconhecem que ela é mulher virtuosa. Continuando, porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, vamos para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico, feminilidade bíblica. Vamos lá? A criação divina da mulher é o primeiro item do primeiro tópico. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Isso está registrado na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Prosseguindo, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles. Preste atenção neste fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Isso significa que homem e mulher diante de Deus como almas, são iguais, não há diferença. Continuando, Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Então não há, de forma alguma, na Bíblia, apoio para dizermos que o homem nasceu para ser mais espiritual do que a mulher, a personalidade do homem é superior à da mulher, a honra do homem é superior à da mulher. Não, de forma alguma. Aqui nós vemos diante de Deus, ambos são criados iguais. Ambos são criados iguais. Continuando, porém, esta igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Aliás, você pode até destacar esta palavra aí, meu caro professor, uniformidade de papéis. Imaginem se homem e mulher tivessem os mesmos papéis. Olha como seria algo completamente estranho. Por isso que estamos aprendendo desde a lição passada que há um papel que o homem deve desempenhar e há um papel que a mulher deve desempenhar para que a vida a dois seja uma vida harmônica. E eu gosto dessa palavra harmonia, porque na música a harmonia significa duas notas tocadas ao mesmo tempo, duas ou mais notas, mas vou usar duas notas tocadas ao mesmo tempo, que traz um som agradável, um som harmônico. Então, quando homem e mulher eles estão unidos num só propósito e entendendo os seus papéis, eles trabalham de forma harmônica, não contenciosa, não criando atritos, mas entendendo que ambos são iguais diante de Deus e que cada um tem um papel distinto no relacionamento conjugal. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. É exatamente o que eu disse agora. Ambos são iguais perante Deus em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, há uma diferença, uma distinção entre eles para que eles exerçam funções diferentes e possam assim constituir família, criar seus filhos e dar prosseguimento à raça humana. Prosseguindo, a bênção da maternidade. No mandado criacional, na ordem divina, Deus ordenou ao homem e à mulher:
frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Temos aqui então o que? Uma ordem divina: crescei-vos e multiplicai-vos. Adão podia fazer isso sozinho? Não. Ele precisou de uma adjutora, ele precisou de uma esposa, ele precisou de uma auxiliadora. Então Deus criou a mulher com a bênção da maternidade. Deve ser vista como bênção? Sim. É claro que as feministas olham para a gravidez como algo que tira a mulher do mercado de trabalho, como algo que impede a mulher de progredir em termos sociais, mas a maternidade, gerar filhos em seu ventre, é uma bênção dada por Deus. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Este, pois, é o papel natural da mulher. Eu já coloco aqui mais uma vez uma ressalva: entenda-se, por gentileza, meu querido irmão e irmã, que nós vivemos em uma sociedade completamente diferente da sociedade dos tempos bíblicos. Então, hoje, as mulheres são levadas ao mercado de trabalho, até porque o salário que é pago aos homens, aos esposos, muitas vezes não é suficiente para as despesas domésticas. Então, é uma conquista feminina, sim, uma conquista das mulheres ter o seu lugar, seu espaço no mercado de trabalho. Porém, o seu papel de esposa, mãe e cuidadora do lar não pode ser menosprezado. Isso é determinação bíblica e a palavra de Deus, ela é a verdade. Continuando, aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. É claro, meus amados irmãos, aquela que possui recursos, aquela que possui um ótimo emprego, acaba contratando pessoas para fazer o trabalho doméstico, e assim temos pessoas que têm as suas empregadas que cuidam do lar, que cuidam da casa, e que passam a roupa, que lavam a roupa, e a mulher, então, emancipada dessas funções, acaba simplesmente administrando, pagando o salário dessas pessoas, e assim tem na sua casa várias pessoas que podem fazer o serviço que seria dividido com ela e seu esposo, caso não tivessem essas pessoas ao seu dispor, ou caso ela não pudesse pagar pelo trabalho dessas pessoas que estão dentro do seu lar. Mas a realidade da maioria das mulheres, principalmente brasileiras, é uma realidade bem diferente. São mulheres que não têm recursos e assim acabam muitas vezes sendo até menosprezadas pelos próprios maridos dentro de casa. Então é preciso ter muito cuidado ao tratar esse assunto, porque nós vivemos um tempo em que a violência contra a mulher aumenta cada vez mais. As mulheres precisam sim de oportunidade, precisam sim de proteção, as mulheres precisam sim ser amadas dentro dos seus lares e nós precisamos ter esse equilíbrio, porque senão, amados irmãos, nós vamos fomentar ainda mais aquilo que é um sentimento perverso contra as servas do Senhor, as filhas de Deus e as mulheres de um modo geral que vivem na sociedade. Assim, precisamos encontrar o equilíbrio para que não haja problemas em relação ao que a Bíblia fala e ao que a sociedade exige de nós e das mulheres nos nossos dias. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI, do século que nós vivemos. Então, devemos sempre dizer que a maternidade é uma bênção. Cada criança que nasce é um milagre. Cada ser formado no ventre de uma mulher pode ser um potencial transformador da sociedade. Por isso somos completamente contrários ao aborto e não aceitamos esse tipo de emancipação que confronta os ensinos sagrados. Prosseguindo, a mulher como auxiliadora, terceiro item do primeiro tópico. A mulher foi criada
para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliar também é empregado para se referir a Deus. Deus também é nosso ajudador. Deus é quem nos auxilia, quem nos ajuda em nossos momentos que nós precisamos de alguém. Ali está o Senhor por perto. E assim também é a mulher em relação ao homem. Ela foi criada como ajudadora. E esse papel de ajudadora é um papel honroso. Não deve ser algo visto como algo desprezível. Vamos lá? Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, ou seja, uma mulher inteligente, uma mulher madura que possa auxiliar o seu esposo em todos os momentos da sua vida. Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Esta complementariedade, ou seja, esta coisa bonita do homem e da mulher, precisarem um do outro, estar sempre junto, viver momentos de prazer e de alegria juntos, não somente no momento do sexo, mas também em momentos de convivência dentro do lar, dialogando, conversando. Muitas mulheres e homens também, quando chegam a uma certa idade, perdem seus esposos ou esposas, e assim essas pessoas ficam sozinhos dentro da casa, e às vezes o casamento para eles, ou o segundo ou terceiro casamento, quem sabe, serve apenas para o quê? Para ter alguém para dialogar, alguém para conversar, alguém para estar junto, alguém para poder dividir as questões, resolver os problemas, desfrutar até mesmo de momentos de prazer em viagem, estar em casa, cuidando do seu quintal, da sua casa, enfim. Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos, para complementarem um ao outro. Não deve haver rivalidade, não deve haver um pensamento adverso que revolucione o pensamento do homem a fim de colocar a mulher numa posição, quem sabe até mais elevada do que o homem, e assim ele se tornar subserviente também. Isso não é bom. Nós vemos, por exemplo, casos de mulheres que trabalham e que acabam sustentando seus maridos dentro do lar. O seu marido fica em casa e ela trabalha, sustenta o lar. Ora, havendo entendimento entre ambos a respeito disso, não vemos nada de anormal, apesar de, segundo a Bíblia, o papel do homem é ser sustentador e provedor da casa. Pode acontecer, como tem acontecido em nossos dias, de a mulher com oportunidades melhores e mais vantajosas do que o homem em relação ao emprego, em algumas situações, ter mais condições de conseguir um emprego do que o seu esposo, e assim esses papéis ficarem aparentemente invertidos. Mas é preciso, como disse desde o início, ter um equilíbrio para não causarmos dissabores dentro do lar e também em sociedade. É preciso entender que às vezes sim, isso pode acontecer da mulher por um tempo estar ali, até mesmo sustentando o lar, e o marido em um momento de desemprego, como é algo tão comum na nossa sociedade brasileira, ele ficar em casa cuidando do lar enquanto a sua esposa está trabalhando. Porém, repito, o padrão bíblico é o homem como sustentador e provedor do lar, mas é preciso ponderar e ver que a sociedade de hoje é bem diferente. Vamos lá? Segundo tópico da lição, a desconstrução da feminilidade. Muito bem, primeiro item do segundo tópico, o ativismo feminista. E agora, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, porque esta lição ela traz algo que precisa ser esclarecido para os professores a respeito dos movimentos feministas e os seus reflexos na sociedade, nos ensinos e também na Igreja do Senhor. Ativismo feministas. Nós tivemos vários ativismos feministas durante os séculos. Vamos destacar aqui alguns. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda de ativismo feministas. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens.
O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto, ou seja, as mulheres trabalhavam junto com os homens nas indústrias, as mulheres trabalhavam até mesmo com os seus filhos. No tempo da Revolução Industrial, elas trabalhavam juntas, marido, filhos, esposa, todos iam para o mercado de trabalho. A mulher, pelo fato de também ter o seu papel doméstico, ela se sentia inferiorizada, porque na hora de votar nos representantes, essas mulheres não tinham direito a votar. E assim houve essa primeira onda de movimentos feministas tentando trazer a mulher para também o ambiente político. É claro que hoje no Brasil temos muitas mulheres na política e assim temos uma boa representação feminista, apesar de não ser ainda equiparada com o número de homens que existe no Congresso Nacional e outras instâncias governamentais. Bom, no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Ora, agora nós temos uma segunda onda que é inflamada pelo marxismo e pelo existencialismo, palavra que falaremos melhor dela na próxima tela. Nesta nova etapa, nesta nova fase, nesta nova onda do feminismo, se destaca a ativista Simone de Beauvoir. Esta mulher, uma francesa, ela estabelece uma das máximas do feminismo, que é: ninguém nasce mulher, se torna mulher. Irmãos, esta frase é uma frase que contradiz muitos ensinos bíblicos, porque Deus, diz a palavra de Deus, que ele, macho e fêmea, os criou. Então Deus foi quem fez a mulher. Quando eu digo que mulheres, entre aspas, não nasce mulher, eu estou dizendo que houve um equívoco, então, da parte do Criador. Eu digo que, então, Deus falhou na sua criação. Eu estou dizendo que o que Deus fez está completamente errado, porque Deus não criou a mulher, porque a mulher não é criada por Deus, a mulher é formada pela sociedade. A ideia de que a pessoa se torna uma mulher está relacionado ao existencialismo, e aí nós precisamos explicar bem isto, porque esta senhora, Simone de Beauvoir, ela foi filósofa francesa, existencialista e feminista, e tinha na sua mente as ideias marxistas. Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo, um livro que eu tenho esse livro e já li algumas partes dele. Esse livro foi lançado em 1949, a fim de investigar respostas populares para essa questão. O livro Segundo Sexo, na verdade, a palavra segundo aí é no sentido de um sexo inferior. É como se tivéssemos o primeiro sexo e temos o segundo sexo inferior, que é o da mulher. E o livro desta mulher diz o seguinte, que a mulher, ela desde a infância, ela é ensinada a ser um objeto. Por exemplo, a uma criança se dá uma boneca e a boneca precisa ser vestida, ela não se veste sozinha. Então, quando cresce, aquela menina que cuidava de uma boneca, ela vai agora depender do marido para que ela também possa se vestir. E assim vai se criando um papel da mulher na sociedade e ela passa a ser vista como um objeto, como algo a ser descartado. E assim o homem passa a ser aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem toda a liberdade, e a mulher então não tem liberdade alguma porque está em segundo plano. É isso que diz Simone de Beauvoir. Agora, veja que interessante, irmãos, porque de onde vem a ideia desta mulher? É importante falar isso. Essa afirmação tem base em Sartre. Seu ponto de partida, diz o nosso texto aqui, para essa teoria, é uma ideia clássica do existencialismo de Sartre, que viveu de 1905 a 1980, a afirmação de que a existência precede a essência. Olha que sutileza. Quando eu digo que a existência precede a essência, eu digo que nós não fomos formados, nós somos formados. Com o transcorrer do tempo, a existência, as vivências vão nos formando naquilo que nós somos. Então, tudo que somos, segundo o existencialismo, é uma sequência daquilo que nós fomos construindo durante a nossa vida. A ideia existencialista, ela é uma interpretação
que vem do marxismo, que procura explicar a realidade através das vivências e não de algo que foi determinado, dado como a Bíblia Sagrada é para nós. Nós temos a Bíblia Sagrada que nos diz quem é o homem, quem é a mulher, quais são os seus papéis. Mas o existencialismo vai dizer não. A nossa essência vai proceder na nossa existência. Então a mulher ela vai ser construída. Essa construção, então, dependendo dos ensinamentos e das vivências, vai determinar que tipo de pessoas somos. E aí, a ideia de que a existência precede a essência confronta com a palavra de Deus, porque nós sabemos muito bem que quando Deus fez o homem, diz a Bíblia que ele fez o homem para cuidar do jardim e o lavrar, para guardar e lavrar o jardim. E quando Deus fez a mulher então foi criada para quê? Para ser auxiliadora, estar ao lado do homem. E a gente entende também pela palavra de Deus que ela foi feita para ter a bênção da maternidade e cuidar do seu lar, da sua família. Este é o padrão bíblico. Agora, quando eu digo que a existência vai transformar a minha essência, eu digo que eu posso, durante a minha existência, durante a minha vivência, assumir papéis diferentes. E é isso que a ideologia de gênero aproveita nas ideias de Simone de Beauvoir. Ora, se é uma construção, eu preciso dar às crianças a liberdade para ela desenvolver a sua sexualidade como ela bem entender. Segundo a ideologia de gênero, eu não posso dizer que uma pessoa vai ser sempre heterossexual ou vai ser sempre homossexual. Não, pelo contrário, ela pode, durante a sua existência, assumir papéis diferentes, segundo aquilo que ela constrói na sua mente, no seu coração, na sua vida. Vou ler a última frase. Com isso, ele, Sartre, queria dizer que o ser humano não tem uma essência ou identidade definida ao nascer. O ser humano, diz Sartre, que é um existencialista, ele não tem uma identidade definida ao nascer. Significa dizer que o ser humano se determina, ele próprio se determina. Se constrói, ele próprio se constrói. Se inventa enquanto age no mundo. Meu querido irmão e irmã, veja a sutileza de Satanás através desse pensamento. Então, Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, ela se constrói, porque ela tem em mente experiências vividas por mulheres durante toda a trajetória da sua vida que realmente foram usadas pelos homens devido ao machismo e devido a outras ideias. É perigoso demais sairmos da subserviência e colocarmos a mulher num papel tão elevado e assim contestar os ensinamentos sagrados e o dever que Deus determinou que a mulher cumprisse para que houvesse uma vida harmoniosa em família. Continuando, esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Assim, como ensinadores da Bíblia, a palavra de Deus, nós devemos sim combater não a questão de dar direitos às mulheres, elas precisam ter direitos sim, é claro, precisam influenciar na política sim, é claro. Agora, não podemos nos esquecer do padrão bíblico, dando à mulher, portanto, liberdade para que ela possa exercer o seu papel na sociedade, entretanto, fazê-las entender também que o padrão divino está na palavra de Deus e elas precisam sim entender que a maternidade é uma bênção, elas precisam sim entender que Deus lhe deu o papel de auxiliadora, isso não é algo que a detrata, que a humilha, não, e entender que ela precisa estar sempre ao lado do seu esposo, ajudando-o, cooperando com ele. É claro que estamos falando de uma formação nuclear, mas entendemos que em alguns momentos, na ausência do marido, a mulher acaba assumindo papéis que vão além do papel estabelecido pela palavra de Deus quando estabelece um padrão em família. É preciso ter muito cuidado, irmãos, esse tema é muito polêmico, mas é importante dizer que aquilo que contradiz a palavra de Deus nós precisamos combater.
dizer que a mulher tem toda a liberdade sobre o seu corpo e dizer meu corpo, minhas regras, é confrontar ensinamentos sagrados. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Prosseguindo, a liberdade, entre aspas, sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da, entre aspas, libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado, ou seja, tudo é válido e permitido. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Nessa esteira, temas como aborto, gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Este é um assunto melindroso, mas nós precisamos falar sobre este assunto. Precisamos mostrar, através da palavra de Deus, que o que é defendido pelos movimentos feministas que querem a liberdade sexual da mulher de maneira que ela possa, por exemplo, fazer o que quiser com seu corpo, abortando, entregando-o para a prostituição como algo normal, e alguns chegam a dizer que a prostituição é a mais antiga das profissões. E aí, quando se fala em prostituição, a mulher entregar seu corpo para a prostituição, alguém diz, não, isso é normal, ela está desempenhando o seu trabalho, ela está ali porque ela precisa cuidar dos seus filhos, ela precisa cuidar do seu lar. Ora, meus amados irmãos, pecado sempre será pecado contra Deus. Então, tome cuidado com isso, meus amados irmãos, porque nós vemos na sociedade hoje as novelas transmitindo cenas que fomentam estas iniciativas que nós vemos aqui. A sexualização precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição, é visto como algo normal. E é interessante, irmãos, que as cenas de relacionamento homoafetivo, elas são transmitidas com mais romantismo do que as cenas de relacionamento heterossexual, por exemplo. É interessante que nós vemos, por exemplo, os relacionamentos fora do casamento nas novelas. O relacionamento de um homem com uma amante é visto como algo mais bonito, a música é diferente e a pessoa que está assistindo acaba torcendo pela amante para ficar com o marido de outra pessoa. E muitas das nossas irmãs e irmãos às vezes veem essa novela e estão ali torcendo por aquele que está destruindo um lar. Então nós estamos sendo instruídos pela mídia a defendemos essas ideias feministas sem tomar o cuidado com as consequências delas. Tome cuidado, meu irmão, porque as influências do feminismo exacerbado e da ideologia de gênero estão se infiltrando nas redes sociais, nas mídias, para nos fazer aceitar tudo como normal, quando a palavra de Deus condena esses tipos de relacionamentos, esse tipo de liberdade sexual defendido por estas ideias malignas do feminismo e da ideologia de gênero. Continuando, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Veja que posição contrária esta ideologia feminista nos traz. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. É o que nós estamos vendo
em nossos dias. Muitos casamentos estão falidos por causa da influência do feminismo exacerbado, ativista. E como disse aos irmãos aqui, direitos as mulheres precisam ter sim, direito ao voto, direito a trabalhar, até mesmo, quem sabe, em algum momento, ser provedora do lar. Porém, entretanto, nós não podemos apoiar pensamentos e ideologias que destroem a família, que promovem liberdade sexual, e a pessoa pode se relacionar com quem quiser, fora do casamento, e assim acontecer o que nós vemos na lição como uma dissolução daquilo que Deus preparou para nós, que é o matrimônio feito segundo os moldes sagrados, homem e mulher, com um compromisso firme um com o outro, de serem fiéis até a morte. Isto é o que a Bíblia defende e isso é o que nós defendemos. Terceiro tópico, mulher virtuosa, símbolo de feminilidade. Vamos lá. É uma análise de Provérbios 31, versículo 10 em diante. Primeiro, modelo de esposa fiel. Quem é a mulher virtuosa? O que é a feminilidade bíblica? Primeiro, a mulher virtuosa é de inestimável valor. O seu valor muito excede o de rubins. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Veja que a mulher virtuosa não é uma mulher subserviente, não é uma mulher escrava, escrava do marido, escrava do lar, não. É uma mulher que administra o lar. Este é o padrão bíblico que nós temos. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda falta. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Segundo item do terceiro tópico, padrão de mulher amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas da casa. Ela é a administradora, ela é a gerente do lar. Ela é uma mulher protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Assim está na versão NVI. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Esta antecipação significa a pessoa ser previdente. Os filhos reconhecem seu incalculável valor e elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Terceiro e último item do terceiro e último tópico. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, o que ela faz? Adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Generosa e sensível, o que ela faz? Ajuda aos pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Enfim, a mulher virtuosa é o padrão de feminilidade bíblica.
Então, minha querida irmã que me ouve neste momento, você precisa ser uma mulher virtuosa. E você, marido que me ouve neste momento, você precisa entender que o papel da sua mulher, da sua esposa, não é o papel apenas de serva dentro do lar, mas alguém que tem de Deus recebido a determinação de te ajudar, de te auxiliar, até mesmo na administração da casa, até mesmo no gerenciamento do lar, até mesmo no momento das compras. Há maridos que não deixam a mulher comprar nada, nem para ela, nem para o lar. Tudo tem que passar por ele. Não, a mulher precisa ter esta liberdade dentro do lar e ser assim uma autoridade dentro da casa. Então a Bíblia, de modo algum, é contrária aos direitos e às liberdades que a mulher precisa. Entretanto, a sociedade hoje quer contestar, baseando-se em alguns textos sagrados isolados e dizendo que nós defendemos que a mulher seja apenas o objeto que possa ser usado pelo homem e trocada quando o homem quiser. Não, isto não é o que a Bíblia diz. O texto da mulher virtuosa nos ensina que a mulher que teme ao Senhor, esta mulher que será louvada, é alguém que cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida do lar, mas que tem toda a liberdade de administrar, de gerenciar, de comprar, de avaliar e até de adquirir bens para a sua família. Isso torna a mulher uma mulher empreendedora e não uma serva do seu esposo dentro do lar. Isso a Bíblia não dá amparo. Sendo assim, nós contestamos toda a ideia machista, mas também toda a ideia feminista que quer contradizer os ensinos sagrados. Chegamos à nossa conclusão. A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Ou seja, não coloca sobre a mulher um estigma, uma marca. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém? Terminamos aqui convidando você para a próxima lição, a 8ª lição do 3º trimestre de 2023, que falará sobre transgênero. Que transrealidade é essa? É uma lição que exigirá também de nós, meus caros professores e alunos, pesquisa e muita firmeza naquilo que iremos falar. Portanto, eu te convido para na semana que vem estar conosco na 8ª lição do 3º trimestre. Eu quero terminar agradecendo a todos vocês que estão conosco durante toda esta aula e que Deus possa te abençoar, meu caro irmão, caro professor, e que tenhamos uma aula especial e muito produtiva no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.